Conta uma história. Certa vez, uma matilha de lobos chegou e propôs, enviou um grupo de lobos para propor paz entre eles e as ovelhas. E acontece quando chegaram lá, eles perguntaram o seguinte: por que nós devemos viver sempre brigando, sempre em luta? Nós propomos para vocês andar em paz, mas para que a gente tenha paz, a gente reconhece que a culpa não é de vocês, a culpa são daqueles cães que toda vez que a gente chega perto, eles latem, criam maior confusão, e a gente vê e entende que não são vocês que criam essa confusão toda, são os cães. Então, nós propomos paz, mas para que nós tenhamos paz é necessário que vocês espantem os cães. E as ovelhas, sem pensar, sem analisar a proposta dos lobos, expulsaram os cães. E logo depois, eles viraram presas fáceis para os lobos e foram totalmente e rapidamente devoradas. Então, o que nós podemos aprender com essa história? Nós devemos tomar cuidado a respeito de conselhos e de quem fala. Geralmente nós corremos atrás de vídeos na internet, de gurus, de pessoas, quando nós temos dúvidas. Mas a palavra de Deus ela vai nos dizer em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6: confia no Senhor, os teus caminhos, os teus mandamentos, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 16, 1 vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E ainda vai dizer no verso mais adiante: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então eu quero dizer para você que os lobos geralmente são pessoas tóxicas, pessoas que estão do nosso lado, mas que não condizem ou mesmo não creem no nosso propósito, falam mal da nossa fé, falam mal dos nossos projetos, dos nossos propósitos, entendeu? E nós devemos tomar muito cuidado com conselhos de pessoas que dão conselhos como cheque sem fundos. Um cheque você pode fazer ele no valor que você quiser, mas ele tem que ter fundo. Quando ele não tem fundo, é um cheque que não vai servir para nada, será apenas um papel. E assim são opiniões de pessoas que não têm resultados. Quantas pessoas hoje estão dando cursos de como ficar rico, mas elas mesmas não fizeram nada para crescer, empreender? Quantas pessoas estão dando conselhos sobre casamento, mas não são casados? Conselhos sobre submissão, mas não congregam em nenhuma igreja? Não são pessoas submissas que ouvem, que estão dispostas a ouvir e a sentar para aprender, entendeu? E é interessante que aqueles lobos falam: não, retirem os cães. Por quê? Porque, na verdade, essa proposta foi muito dissimulada e inclusive desviou a atenção do problema, que na verdade quem os protegia eram os cães, aqueles que o lobo falou mal e que também as ovelhas concordaram com os lobos, de que eles eram ruins, entendeu? Então, às vezes aquela pessoa que chama a sua atenção, que pode ser seu pai, seu líder, seu pastor, uma figura de autoridade que pega no teu pé, geralmente essa pessoa pode ter certeza que ela está querendo te proteger, porque quem não se importa com a vida de outra pessoa nem liga, não reclama e nem fala. Se você tem uma esposa, um esposo para discordar de você, para abrir os seus olhos, se você tem um líder, se você tem um pastor, se alegre com isso, porque essa pessoa ela te ama, porque essa pessoa ela se importa com você. Talvez você seja um filho, que fala: eu não vejo a hora de eu crescer e eu sair de casa, e ter meu próprio lugar. Mas é justamente o conselho do teu pai, da tua mãe, do teu líder, da autoridade que está sobre você que te protege. Existe um velho ditado que fala, que quando uma formiga quer se perder, ela cria asas. E assim são muitas pessoas, orgulhosas.
pessoas que não aceitam ouvir conselho de pessoas que têm resultados. É claro que, como eu falei, né, você tem que ouvir conselho de alguém que tem resultado. Por exemplo, eu ouço conselhos de pessoas que têm resultados, por exemplo, sobre família e sobre casamento. Eu ouço pessoas que são bem casadas, né, que cuidam bem dos seus filhos. Geralmente eu ouço conselhos financeiros de pessoas que têm resultados, entendeu? Então, eu digo para você, nunca ouça um conselho de uma pessoa que não tem o resultado que você quer ter. E é interessante que aquelas ovelhas, elas foram rápidas em tomar aquela decisão sem analisar. E quantas vezes nós quebramos a cara por não analisarmos, por entrarmos em negócios que Deus não está, por passarmos a andar com pessoas que têm uma baixa frequência de dívida, de separação, de destruição. Eu quero falar que o negativo te afeta. Afeta tanto que quando nós vamos fazer uma coisa, a melhor coisa a se fazer é ficar calado, né? Porque uma pessoa derrotada, uma pessoa que ela não alcançou, frustrada da vida, quando ela ouve um vencedor falar, ela fala, não, você não vai conseguir, eu já tentei, não deu certo, mas foi ele, não significa que vai ser assim com você, entendeu? Então nós devemos prestar atenção em relação às pessoas que nós permitimos andar conosco, entendeu? Veja com quem você anda, se são pessoas que gostam de estudar, pessoas que estão crescendo, que estão fazendo faculdade, pessoas que são do bem, né? que servem as outras, que pensam no próximo, porque se não for, né, tenha coragem, mesmo dolorosa, de cortar, né, de retirar esses relacionamentos tóxicos do seu caminho, e você vai romper e você vai crescer. Então, né, que essa história possa ter te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e indique essa história para outras pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.